Não é de hoje que a mídia, a política, a religião e até algum parente seu insiste em colocar a culpa da violência, principalmente quando o crime é cometido por jovens, adolescentes, nos games. Infelizmente, essa relação entre violência e videogame dificilmente vai acabar, e você sabe disso. No entanto, apesar de definitivamente não acreditar nessa relação, um crime ocorrido nos anos 90 em um parque japonês acabou com semelhanças demais com uma história de Shin Megami Tensei, game lançado em 92 para o Super Nintendo, 2 anos antes de um dos crimes mais macabros da história do Japão, que não por acaso até hoje faz muita gente se questionar. Será que o jogo de alguma forma influenciou naquele crime em específico? Teria sido tudo uma grande coincidência? Ou pior, será que o jogo previu o que aconteceria 2 anos depois? Enfim, eu peço que deixe sua opinião, mas só depois de entender todo o caso, beleza? Então bora! O Parque Inokashira é um dos parques mais famosos do Japão, e não é à toa. O local em si é especialmente famoso por seu show de sakuras, mas não é só isso. O parque possui diversas atrações, o aquário, o zoológico e o incrível museu do estúdio Ghibli, que com certeza você deve conhecer por suas obras, tipo Meu Amigo Totoro, A Viagem de Chihiro, O Castelo Animado e etc. Isso já é mais que suficiente para atrair multidões diariamente para o parque. No entanto, um certo dia a coisa não funcionou da maneira que deveria. Na manhã de 23 de abril de 1994, o parque, que era destinado exclusivamente para o lazer dos japoneses, acabou virando uma cena de crime, a pior cena de um crime. Naquela manhã, quando uma das faxineiras do parque fazia a limpeza da rua e recolhia o lixo do dia anterior, ela sentiu um cheiro estranho vindo de um saco de lixo, o que, tecnicamente falando, faz sentido, né? Se trata de um lixo. Até porque, em seu depoimento oficial, ela disse que era normal encontrar peixes mortos na lixeira. Isso porque a garotada que frequentava o parque aproveitava quando não tinha ninguém olhando e pegava os peixes do lago para alimentar as dezenas de gatos que o parque acolhia. E justamente por isso, ela nem se preocupou em olhar para dentro do saco. Não, ela só enfiou a mão e puxou a primeira coisa que sentiu. A boa notícia é que aquilo não era um peixe morto. A má notícia é que aquilo que ela puxou era um tornozelo humano. Daí pra frente ficou claro que algo havia acontecido. Evidente que a polícia foi acionada e durante aquele dia e mais alguns, não se sabe quantos exatamente, eles vasculharam cada metro quadrado do parque para tentar encontrar alguma explicação para aquele tornozelo separado do resto do corpo. Porém, o que a polícia realmente encontrou espalhado em vários sacos de lixo foram entre 24 a 27 pedaços de um corpo humano. E se isso parece bizarro pra você, calma que fica pior. Depois de encerrar as buscas, o legista que recebeu o corpo notou que faltavam algumas partes. A cabeça, pedaços do peito e órgão genital nunca foram encontrados. Além disso, o criminoso responsável por aquela atrocidade raspou a palma das mãos e os dedos para que a vítima nunca fosse identificada. No entanto, o mais macabro e curioso dessa história é que cada pedaço daquele corpo tinha exatamente 20 centímetros e não havia uma gota de sangue, ou seja, de alguma forma o criminoso drenou todo o sangue da vítima, e isso levantou suspeitas de que aquilo era obra de algum profissional da saúde, um cirurgião talvez. O fato é que apesar de tudo isso, a vítima conseguiu ser identificada através de uma análise parcial da sua digital. Seu nome, Seiichi Kawamura, um arquiteto de 35 anos que já estava desaparecido havia 2 dias, e é agora que a investigação começa a ficar mais intrigante. Uma testemunha relatou ter visto Kawamura brigando com 2 caras pertinho do parque na noite em que ele nunca mais foi visto. Outros relatos afirmaram que naquela mesma noite, 2 homens andavam pelo parque segurando sacos de lixo, o que na teoria pelo menos, se encaixava muito bem com os relatos, certo? Pois é, o problema é que esses homens nunca foram encontrados. Só que assim, o real mistério a respeito desse crime foram os detalhes. Tipo, não é exatamente todo dia que você vai dar de cara com um crime onde a vítima foi cortada em pedaços perfeitos de 20 centímetros, teve seu sangue todo drenado e foi abandonado em um parque público. Ou seja, percebe que esse não se tratou de um crime normal. Tipo, uma briga com 2 caras dificilmente acabaria em algo tão calculado assim. A teoria que mais rolava na época é que o Sr. Kawamura fazia parte da máfia japonesa,
os Yakuzas, mas por ter se casado, formado uma família, ele quis se aposentar dos afazeres pra máfia, mas parece que não aceitaram muito bem o seu pedido de demissão. Outra teoria que levantaram na época e até hoje é muito falada por quem viu o crime de perto é que o Sr. Kawamura fazia parte de uma seita conhecida como Aum Shinrikyo, um movimento religioso de pouquíssima paciência, já que uma vez dentro, você não tinha mais como sair, se é que vocês me entendem. Além disso, eles supostamente foram responsáveis pelo ataque com gás sarin no metrô de Tóquio alguns meses depois do crime no parque, mas por incrível que pareça, e é difícil falar isso em voz alta, esse crime em específico pode sim ter sido baseado num crime de Shin Megami Tensei, um jogo de RPG da Atlus, e calma, não me xingue ainda, você vai entender o porquê. Shin Megami Tensei é um jogo controverso, polêmico mesmo, porque, bom, a franquia no geral trata de temas complicados, tipo invocação de demônios, suicídio, religião e por aí vai. Aqui você pode literalmente escolher o lado do capiroto sem a menor consequência no jogo, ou seja, não é pra qualquer um, né? Pois é, no primeiro Shin Megami Tensei, lançado em 92 pro Super Nintendo, o enredo exibia uma cidade de Tóquio na merda, com vários crimes acontecendo, pessoas desaparecendo e por aí vai. Tanto que quando você assumia o controle do personagem para explorar a cidade, dava de cara com a polícia fazendo várias barricadas para impedir que as pessoas entrassem em vários lugares. E adivinha só, um desses locais era exatamente o Parque Inokashira, o mesmo parque que 2 anos depois seria palco de um dos crimes mais perversos da história do Japão. Mas ok, no jogo a polícia dizia que eles ainda investigavam o assassinato que ocorreu ali, então por isso você não podia entrar. E até aí nada demais. No entanto, a relação entre uma coisa e outra mudava completamente quando você conversava com os NPCs do jogo. Você ouviu sobre a garota assassinada no Parque Inokashira? Eles disseram que o assassino a desmembrou. Nojento. Entende agora o motivo das pessoas ligarem o enredo de Shin Megami Tensei ao assassinato de Seiichi Kawamura? Apesar de parecer um absurdo, depois que você liga uma história com a outra, o que era um absurdo passa a ser uma possibilidade. O mesmo parque e exatamente o mesmo crime. A única diferença é que o game foi lançado 2 anos antes do caso Kawamura, e sim, claramente poderia ser apenas uma coincidência, se fosse uma coisa mais comum, um tiro, uma facada, mas desmembrar um corpo é algo muito, mas muito específico. O fato é que muito tempo se passou e em 2009 o crime prescreveu, ou seja, a polícia deixou de investigar. E até hoje, 2021, ninguém sabe ao certo o que de fato aconteceu naquela noite no Parque Inokashira. E claro, eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Deixa aí nos comentários qual a teoria mais plausível na sua opinião. Eu espero realmente que tenham gostado, se sim, deixa um like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Tamo junto e até a próxima.